Undertale. Acho que uma das coisas que mais chama a atenção das pessoas nesse maravilhoso jogo é a trilha sonora, porque realmente ela é incrível. Existem várias trilhas sonoras de games extremamente icônicas e memoráveis por aí, como Mario, Zelda, Pokémon, GTA San Andreas e muitos outros. Porém, Undertale conseguiu chegar no posto de uma das melhores trilhas sonoras junto com esses gigantes. Na época que Undertale foi lançado, as pessoas usavam, e acredite se quiser, até hoje usam as músicas desse game nos seus vídeos pro YouTube. Um famoso exemplo é o Vinicius 13. E tipo, tem jogos que uma ou duas músicas são bem icônicas. Quem não conhece a clássica melodia do primeiro Mario? Só que Undertale é diferente. O criador, Toby Fox, conseguiu fazer diversas melodias memoráveis. Não é só Megalovania, tem um tema da Undyne e do Sans, o tema da Vila da Neve lá, o tema do Papyrus, enfim. Eu sei a melodia de todos de cabeça e provavelmente vocês, os que jogaram e os que não jogaram também, devem conhecer algumas. E bom, eu posso ficar o dia inteiro falando como a trilha sonora de Undertale é maravilhosa. O uso de ideias musicais e melodias bem construídas, associadas aos personagens e às emoções deles, fazem tudo ter um clima bem mais emocionante e profundo. Eu acho que provavelmente você já deve ter percebido que esse game não tem muitas melodias, e várias delas são reusadas e repetidas. E isso não é preguiça ou falta de criatividade de fazer algo novo. Na verdade, isso é uma técnica muito inteligente chamada de leitmotiv, que são basicamente melodias curtas, ideias musicais, como eu disse, que são associadas aos personagens, sentimentos ou objetos. Tem vários vídeos mostrando isso no YouTube. Acho que um dos leitmotivs mais famosos de Undertale é o da própria abertura do jogo. A gente escuta essa ideia musical o jogo inteiro e ela aparece em diversas formas, como na música Hopes and Dreams, na Batalha de Ezreal, que não só tem o leitmotiv da abertura, como também tem o tema de Snowd, que está associado ao Sans e o Papyrus, e o da Flowey, que está, bem, associado a Flowey. E depois de você ter escutado essas melodias o jogo inteiro, passado por toda a sua jornada, fazendo todos os seus amigos, quando você escuta ela de novo nessa forma rápida e épica, deixa tudo muito mais emocionante do que se fosse só uma outra melodia feita especificamente para essa música. Você pode até não notar, mas seu cérebro percebe. Ele lembra de tudo e carrega esse sentimento contigo. Tem esse vídeo gringo do youtuber GameScore Fanfare, que vai bem mais a fundo nesse tópico dos leitmotivs de Undertale. E tipo, não é só esse jogo que usa essa técnica. A Undertale só fez um bom uso e levou ela para um outro nível. Mas diversos outros tipos de mídia usam dos leitmotivs, principalmente para te fazer chorar. Mas pra mim o que faz a trilha sonora de Undertale ser genial não é nem isso. Na verdade é o fato de que o Toby Fox fez absolutamente tudo sozinho. E não só isso, se você prestar atenção, você pode perceber nas músicas desse jogo que é usado bastante sintetizadores, ou seja, sons 8 bits, e instrumentos MIDI de bem baixa qualidade que lembram bastante os usados em jogos de 16 bits do Mega Drive ou Super Nintendo. É bem raro ver algum instrumento real ser usado, e quando ele é da forma mais simples possível. E bom, meus amigos, é sobre isso que vamos falar hoje. Como o criador de Undertale conseguiu fazer essa trilha sonora incrível com um monte de conceitos complexos, usando bem pouca coisa, e sobre as técnicas e recursos interessantes que ele utilizou para chegar nesse objetivo. Primeiramente, eu queria dar os créditos a esse vídeo gringo aqui que me inspirou a fazer esse vídeo, e compartilhar esses conhecimentos. E bom, você já deve ter percebido que Undertale tem toda essa estética de jogo antigo, então obviamente o Toby iria se aproveitar bastante de sons 8 bits para ajudar nessa estética. Para fazer isso, precisamos de um sintetizador. Esse é o instrumento que gera esses sonzinhos pra gente, e dá pra colocar em qualquer programa de produção musical que existe da forma mais simples possível. No caso, eu estou usando o FL Studio. Eu só abri o plugin VST, que é o que podemos chamar de instrumento virtual mais simples de sintetizador que tem nesse programa. Coloquei uma onda de quadrado, que é a mais comum em músicas 8 bits, e só com isso já consegui fazer uma música bem simples, em literalmente minutos. Óbvio que o Toby não passou minutos fazendo, ele testou, experimentou bem mais possibilidades e elaborou muito mais as coisas. Então aqui eu só estou tentando mostrar a acessibilidade que é ter sons 8 bits. E bom, o instrumento virtual que eu usei nesse caso foi um que já vem por padrão no meu programa. Então eu vou instalar um levemente melhor e que imita muito bem os sons 8 bits do Nintendinho. Esse é o Magical 8 bits, que é literalmente de graça. Nele a gente tem vários controles interessantes.
Então eu me aproveitei disso para fazer duas vozes diferentes, ou seja, dois tipos de instrumentos 8 bits distintos, um para melodia de cima e outro para melodia de baixo. E então fiz uma musiquinha levemente melhor que a última e ficou assim. Bem melhor, não? Muitas das músicas do Undertale são feitas assim, da forma mais simples possível, com só alguns sintetizadores como esse. E não só as músicas, como os efeitos sonoros também. Porém, e as outras composições com instrumentos que não são esses sons 8 bits? Bom, existem diversos VST plugins de instrumentos de alta qualidade gravados em estúdios, pesando gigas e mais gigas. Eu, por exemplo, tenho um aqui chamado de Omnisphere, que tem muita coisa, e pesa tipo uns 50 gigas. E muitos deles são caros pra cacete. Claro que você pode pegar eles de formas ilícitas, coisa que eu certamente não apoio. Além do mais, tu pode pegar um belo de um vírus tentando baixar. Ou seja, é completamente inacessível para um músico fazer a trilha sonora do seu jogo com instrumentos realistas, sem ter esses instrumentos em mãos e bons equipamentos de gravação. E tu pode até baixar um plugin de graça e ignorar que a qualidade é uma bosta, mas mesmo assim não vai ter uma variedade gigantesca de sons diferentes para tu usar. Então, como que o Toby enfrentou isso? Bom, ele usou o Sound Fonts. Mas o que é isso? Resumindo muito, Sound Font é um tipo de arquivo que contém uma biblioteca de instrumentos que você bota num VST plugin e ele reconhece, tipo esse, e usa. E é aí onde está a sacada genial do Toby Fox, porque ele não usou qualquer Sound Font, ele usou as de jogos antigos do Super Nintendo. Nesse site chamado de williamcage.com, a gente tem acesso a diversas sound fonts de jogos do Super Nintendo. Uma que o Toby usou foi do jogo Earthbound, um RPG que influenciou muito o próprio Undertale. Então eu baixei a sound font dele e também a do Yoshi's Island, e em outro lugar a do Super Mario 64, porque eu gosto dos sons desses jogos também, dá uma nostalgia muito boa. Então, meus amigos, é aqui onde o Toby matou 2 coelhos com a caixa d'água só, porque além dele ter acesso a uma variedade absurda de sons completamente de graça, ele também enfatiza mais ainda essa estética e vibe de game antigo, e ainda deu uma nostalgia para nós com esses sonzinhos clássicos. Eu troquei os sonzinhos 8 bits da última música pelas sound fonts. A melodia principal agora é feita pela clássica harmônica do Yoshi's Island. A voz de baixo é um pizzicato aleatório, ou seja, o som produzido quando dedilham a corda de um violino em vez de passar aquele arco. E por último, adicionei uma melodia a mais feita com o piano elétrico do Super Mario 64, aquele do icônico tema da água. E aí adicionei uma nova seção para música usando esse piano elétrico. Depois adicionei alguns efeitos só para dar uma melhorada, mas sem perder a sonoridade original das sound fonts. Porém, uma coisa que está faltando é a bateria. Dá pra colocar isso usando as próprias sound fonts que eu baixei também. E tá aí, uma música literalmente feita em menos de 1 hora com instrumentos de graça que eu achei na internet. Mas calma, isso é só a ponta do iceberg. Porque tá bom, a gente já tem todos os instrumentos que a gente precisa aqui, só que tem certos tipos de coisas que não foram muito bem explicadas. Tipo, a trilha sonora de Undertale é bem variada. Como disse, vai desde músicas 8 bits, músicas com sound font, ou até músicas com instrumentos mais realistas. Mas, e essas composições ambientais aqui? Tipo, olha isso, como que o Toby fez um negócio desses? Acho que a maioria das pessoas deve achar que é, sei lá, algum instrumento oriental muito raro que faz esses sons extremamente específicos para filme de terror. Talvez outros que já entendem mais do meio podem achar que ele pegou um VST plugin de atmosfera. E bom, se você falou a primeira opção, você errou, e se você falou a segunda opção, você também errou. Olha o que esse arrombado fez. Ele desacelerou outra música do jogo pra ficar desse jeito. E isso é genial. Essa é uma técnica que também foi usada no álbum Everywhere at the End of Time, pra criar esses ruídos atmosféricos profundos. E bom, vamos usar essas mesmas técnicas pra ver se a gente consegue criar algo de bom também. Eu peguei o arquivo de áudio renderizado da nossa música antiga, desacelerei pra cacete e ficou assim. Aí depois eu só taquei mais alguns efeitos por cima,
tipo pra deixar o áudio mais estourado e com bastante eco, e aí ficou desse jeito. Assustador, não, meu amigo? Já dá pra usar como tema de uma caverna. Mas o Toby Fox não só deixou algumas músicas lentas, ele também acelerou algumas e criou melodias novas a partir disso. E provavelmente você nem percebeu, tipo o tema da Undyne. Que é basicamente a música Waterfall, só que acelerada. Então, ele trabalhou mais um pouco nessa melodia rápida para poder criar uma nova música. Então eu resolvi fazer o mesmo. Eu peguei aquela mesma música que fizemos antes de novo, acelerei consideravelmente, depois escutei e fui vendo o que eu acho de bom nela. Essa primeira parte eu acho que ficou meio estranha, e ainda dá pra ver que é a música antiga só que rápida. Mas a segunda sessão dela, meu Deus, essa ficou bem intrigante. Então eu fui escutando ela e fazendo o que vinha na minha cabeça no puro improviso, usando as mesmas soundfonts de antes, e o Magical 8 bits. Confesso que esse foi o que mais demorou pra fazer, porque eu tava bem indeciso na hora, mas depois de mixar, saiu isso. E, ok, o que eu quero dizer com tudo isso? Com esses plugins e soundfont de graça, com esses life hacks da Deep Web de acelerar e desacelerar músicas? Bom, você não precisa de nenhum equipamento, nenhum recurso profissional ou saber absolutamente tudo de teoria musical avançada para conseguir fazer algo bom e de muito sucesso. Undertale tá aí com uma das trilhas sonoras mais aclamadas, com as coisas que eu mostrei. E claro que o próprio programa que o Toby Fox usou, o FL Studio, é pago e bem caro. Mas você pode só craquear, não que eu goste disso. E não é só músicas desse game que são assim. Uma coisa que um amigo meu, Levi Café, sempre fala pra me animar e levantar minha moral quando eu tô mexendo no FL, é o caso do músico e rapper Freud. Então eu chamei ele aqui pra explicar um pouco da história dele, já que as músicas dele são até bem parecidas com as do Toby Fox, pelo menos nesse quesito. Meu nome é Levi e... aqui você não mostra o rosto, não? Geralmente não. Só nos meus vídeos antigos cringe. Bom, pra gente falar de simplicidade, precisamos falar de Freud. É desse jeito mesmo, com O. Eu tô falando do rapper Freud. E muita gente acha que o nome dele foi baseado em Sigmund Freud, o pai da psicanálise, porque Freud analisava a antropologia mais complexa e profunda do ser humano e trazia reflexões acerca do mundo onde vive. Mas não. Na verdade, ele só inventou esse nome porque sou legal mesmo. Queria um nome idealizado, queria um nome que soasse massa, tá ligado? Acho que todo mundo faz isso e fala que tem uma história. Eu sou Levi, mas meu nome é Levi mesmo. Eu sou da Batalha do Museu de Brasília. Eu participo de batalha de rima há quase uma década, literalmente. Na minha caminhada, eu já batalhei com diversos MCs que fizeram muito sucesso, tipo de centenas de milhões de visualizações. Um cara que eu conheci desde o início, que era daqui de Brasília também, e me chamou muita atenção, era o Freud. Na época ele foi um dos poucos que gravou seu próprio disco, literalmente na própria casa, gravou cada CD no computador com o Nero Start Smart, né, porque era o Windows XP e não tinha opção de gravar, e vendia de mão em mão por R$5. Ele aprendeu a gravar, editar, masterizar e produzir com um tutorial no YouTube. Imagina fazer isso em 2011. A qualidade em si era muito ruim, mas a música era muito boa e trazia a pureza do que o coração dele sentia. Eu penso, cara, às vezes o cara paga 10 pau assim no serviço, o cara se formou, estudou isso, e às vezes o cara não consegue fazer. Sim. E simplesmente não tem nada a ver com, assim, ser designer. O lance é você estudar, cara. Você pode estudar qualquer coisa na internet. Sim. E fazer. Ele gravava com um microfone que hoje em dia é muito inferior ao teu celular. Fazia seu próprio beat no Fruit Loops, pirateado, e gravava seus próprios clipes com os amigos. Por exemplo, o clipe da música Pseudosocial, que tem mais de 30 milhões de visualizações. Ele gravou no mercadinho, num rolê que tava com os amigos, eles não tinham planejado gravar, eles estavam no rolê mesmo. Foi tudo literalmente de improviso, porque ele achou que ficaria diferente no mercado, porque era todo coloridão, e o amigo dele tava com uma câmera no carro. Naquele momento ele não pensava em produções milionárias com várias mulheres, carros alugados ou coisa assim, até porque ele nem tinha dinheiro pra isso. Ele só pegou uma câmera emprestada, uma música que tinha produzido em casa, num computador que mal rodava o Counter-Strike 1.6 todo travado, e fez.
Simples assim. Por isso que ele fazia vários clipes em plano sequência. Plano sequência quer dizer clipe sem cortes. Como o clipe que o amigo dele, o Menestrel, chega no metrô literalmente na hora errada. Mas o clipe foi pro ar mesmo assim. E ele ainda é bom, é genuíno. Quando ele não sabia qual nome colocar na música nova, ele disse no Instagram que a primeira sugestão que qualquer pessoa mandasse mensagem ia ser o título do clipe. E a primeira mensagem que chegou foi: "Aff, mano, bom dia." Ou quando ele conheceu o Djonga e gravou o primeiro som com ele. Foi numa casa com os brother que não tava nem ligando pro que eles estavam fazendo, todo mundo chapado e jogado no chão. No final, o clipe saiu na verdade errado e ele postou mesmo assim, porque era mais importante expressar sua ideia pro mundo do que saber editar bem no Sony Vegas. E por ser tão absurdo, ficava tão foda. Tipo, eu ficava, mano, eu não consigo fazer essa edição de jeito nenhum, velho, porque ela tá tão errado. Tu lembra como é que eu corrigia a cor? Eu colocava uma camada em cima assim de letra, por exemplo, assim, eu colocava só a letra A, dava o zoom máximo na letra A e colocava opacidade nela e ficava uma camada, por exemplo, colocava um A rosa gigantesco, aí ficava opacidade rosa, eu queria colorir rosa, botava um rosa, aí eu queria ápices um pouco mais de azul, aí pegava a letra A. Hoje muitas pessoas consideram ele um gênio. Talvez ele até seja, mas lá no fundo, a genialidade dele se baseia no simples, ou seja, nele mesmo. E ser simples não significa ser desleixado. E é por isso que Freud tem tudo a ver com Toby Fox e Undertale. Ambos começaram com o que tinham e mostrando o projeto para poucos amigos. Talvez simples até demais. Mas a simplicidade é autêntica. E é isso que conquista o ser humano. Mas a lição que eu quero deixar para você é que você pode ser simples e se expressar para o mundo também. Para pra pensar, quantas milhões de pessoas deixariam de ouvir as músicas do Freud se ele lá no começo tivesse desistido porque o amigo não acertou o foco da câmera ou porque ele não editava o vídeo tão bem? Quantas pessoas não teriam sido impactadas por cada momento incrível e emocionante de Undertale se o Toby Fox tivesse desistido lá no início porque ele ia ser um jogo simples demais de RPG? Comparado com The Witcher 3, o RPG mais premiado de todos os tempos, que foi lançado na mesma época. Quantos vídeos legais do Arthur você nunca teria visto se ele tivesse deixado de gravar lá no começo? Só porque ele tem a voz um pouco fina, sei lá, porque ele é novo, e ele não quis ficar forçando igual a maioria faz. Com a boca encostada no microfone assim pra voz ficar mais grossa. Ou você não estaria aprendendo isso agora, porque eu tô gravando e tá chovendo lá fora. Eu não vou parar de gravar só pra ficar bonito na edição. Então se tiver ruído de chuva aí, sinto muito, esse é meu jeito e eu tô com preguiça de gravar de novo. E como Freud já dizia na música Chuva, o simples é idêntico ao complexo. Ah, se eles soubessem da capacidade que eles têm no cérebro. Então não se deixe desanimar só porque você não tem a melhor condição de todas, ou os melhores plugins e aparelhos. Você só precisa de uma boa ideia, porque a única coisa que está impedindo você de atingir seu objetivo é você mesmo. Então, tenha determinação. Deixa o like, adeus.